Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, eu estou gravando essa aula agora para a gente já falar algumas aplicações, algumas interpretações que a gente pode ter trabalhando com polinômios, tá bom? Como vocês podem observar, a gente vai trabalhar a área de um retângulo e o volume de um paralelepípedo, tá? Ou uma caixa, tá bom? Quando a gente fala em paralelepípedo, pode ser uma caixa, tá? Em 3D, tá? Qual que é o nosso objetivo? É relacionar eles com polinômios, tá? Com aquelas operações que a gente vem fazendo durante as aulas, tá bom? Então, por exemplo, o primeiro exemplo pode aparecer para vocês, por exemplo, calcule a área, tá? O que a gente tem que lembrar, pessoal? Lembrem que sempre o cálculo de uma área, de um quadrado, um quadrilátero, vai ser calculado de que maneira? A gente pega a base vezes a altura, ou melhor, o comprimento vezes a largura, tá bom? Então, se a gente fosse calcular a área vai ser representada por um polinômio, ou seja, a gente vai fazer a área vai ser igual. Como que a gente faz? A gente pega a base ou o comprimento vezes a altura, tá? Ou a largura, tá? Observe que eu coloquei entre parênteses, tá, pessoal? Apareceu para vocês a partir de um binômio, tá? Um trinômio que não seja um monômio, escreva ele entre parênteses, tá bom? Então, como que a gente vai proceder aqui a multiplicação desse polinômio por um monômio, tá? Então, a gente pode escrever também da seguinte maneira, a gente pode reordenar eles, ou seja, escrever 2x vezes x mais 2, tá? Como que a gente multiplica, ó? Tem um número aqui na frente, ó, uma multiplicação entre parênteses, a gente multiplica cada um que está lá dentro, ó. 2x vezes x, 2x vezes x, x ao quadrado, a gente soma os expoentes, tá? 2x vezes 2, 2 vezes 2 é 4, como só tem um x, tá? Então a área desse retângulo, ele é dado por 2x ao quadrado mais 4x, que nada mais é um polinômio, tá? Um binômio. Vamos para o próximo exemplo, ó. Também pode aparecer esse tipo de exemplo aqui, ó. O mesmo exemplo, só que ele pede de novo para calcular a área, tá? Como que a gente procede? A área vai ser x ao quadrado mais 3x mais 2 vezes x mais 3, tá? Por que eu coloco entre parênteses, tá? Apareceu um polinômio, coloca entre parênteses, tá? Porque eu tenho que multiplicar toda a base, todo o comprimento, vezes toda a altura ou largura, tá bom? Aí como que a gente resolve? Aí a gente continua usando aquele mesmo método que a gente já vem trabalhando, que é a multiplicação de polinômio, tá? Então a área vai ser dada com... Você vai pegar, vamos lá, o primeiro com o primeiro, x ao quadrado vezes x ao cubo, tá? Somos expoentes. X ao quadrado vezes 3 é o próprio 3x ao quadrado. Não tô fazendo jogo de sinal porque tudo é positivo, tá? Vamos lá, vamos pro próximo. 3x vezes x, 3, que é a parte numérica, x vezes x ao quadrado, tá? Somos expoentes. 3x vezes 3, 3 vezes 3 é 9. 9 o que? 9x, tá? Vamos continuar. E vamos para o último termo, tá? Que a gente pega o 2 vezes o x, 2x. 2 vezes 3 dá 6, tá bom? Então agora qual que é o outro passo? Agora a gente junta os termos que são semelhantes, tá? Tem mais algum x ao cubo? Não, né? Então só repete. Tem mais algum x ao quadrado? Tem, ó, esse daqui. 3 mais 3 dá 6x ao quadrado, tá? Lembre que na hora de somar ou subtrair monômios, tá? A gente soma ou subtrai os coeficientes e repete a parte literal, tá? Na multiplicação a gente trabalha com coeficiente com parte literal, tá bom? Vamos lá. 9x, tem mais alguém que tem x, ó? O 2x, então fica 9 mais 2, 11 o quê? 11x, tá? E por último 6, tá? Então a resposta é esse polinômio aqui, tá bom? Outro exemplo pode acontecer é quando a gente trabalha com figuras, com sólidos, tá? Com sólidos geométricos, tá? Tridimensionais. Por que a gente fala tridimensionais? Quando a gente trabalha com figuras, elas são em 2D, ou seja, são duas dimensões, tá? Comprimento ou largura, né? Quando a gente
trabalha com sólidos, a gente já está começando a trabalhar, pessoal, com 3 dimensões, ou seja, com 3 medidas. A gente tem um comprimento, tem uma largura e tem uma altura, tá? Então por isso que é 3 dimensões, tá? E a gente fala sólido. Quando a gente está falando de sólido, convém a gente falar não apenas de área, mas sim do volume, tá? Então lembra que o volume desse paralelepípedo, ou pensem vocês numa caixa, que a gente pega o volume, quanto de água cabe dentro, alguma coisa, para a gente calcular o volume, a gente multiplica as medidas, tá? As medidas da largura com o comprimento com a altura, tá? Então, por exemplo, o volume aqui vai ser dado por quem? Pelo comprimento vezes a largura vezes a altura, tá? Então, essa é a fórmula, tá? Sempre vai ser assim, você vai pegar as 3 medidas e vai multiplicar por elas, tá? Então, assim a gente calcula o volume, tá bom? Então, aqui é uma multiplicação que envolve monômios, ó. 4 vezes 2 vezes 3 vezes x, x e vezes x, tá? Então, o volume aqui nesse caso vai ser 4 vezes 2 é 8. 8 vezes 3 é 24. X vezes x vezes x, tudo na mesma base, mantém a base e soma os expoentes, tá? Então, o volume desse sólido, desse paralelepípedo, é 24x ao cubo. Vamos para outro exemplo, ó. Mesma coisa aqui, ó. É dado o comprimento, a largura e a altura, tá? E ele pede para calcular o volume, tá? Então, como que a gente faz? Como é um polinômio e não é um monômio, a gente coloca entre parênteses, tá bom, pessoal? Não esqueçam. O 2x, ó, eu não coloco entre parênteses. Poderia, tá? Mas eu não vou colocar. Por quê? Porque ele é um monômio vezes o x mais 1, tá? O que acontece? Aqui é uma multiplicação de 3 polinômios, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar primeiro esses dois aqui, ó. Então, eu escolho, vou multiplicar primeiro aqueles dois. Então, vai ficar, vamos lá, ó. 2x, vou colocar entre parênteses o resultado. 2x vezes x, ó. X vezes x, 2x, 1 mais 1, 2. E 2x vezes 1 mais 2 vezes 1 é 2, o que é x, tá? 1 vezes 2x. Agora sim eu vou multiplicar, usar esse primeiro aqui, tá? Então, vamos lá. E esse vezes esse, x vezes 2x ao quadrado, fica o 2, que só tem o 2 como parte numérica. X vezes x ao quadrado, a gente mantém o x na base e soma os expoentes, tá? X vezes 2x, como só tenho 2, x vezes x, aqui ó, 1 mais 1, 2, tá? Então fica ao quadrado. Vamos por postos. 2 vezes 2x ao quadrado fica 2 vezes 2, 4, e a parte literal é x ao quadrado. 2 vezes 2x é 2 vezes 2, 4, x, tá? E agora a gente junta os termos que são semelhantes, tá? Tem mais algum x ao cubo? Não, então só reescreve ele. X ao quadrado tem, ó, esse daqui. 2 mais 4, 6x ao quadrado. Mais 4x, tá? Porque só tem ele de x, tá? Então esse daqui é o resultado, tá bom, pessoal? Então eu finalizo por aqui essa videoaula que fala um pouco sobre uma interpretação, já a gente trabalhando com também fórmulas geométricas, tá? Envolvendo polinômios, beleza, pessoal? Eu encerro por aqui a videoaula, tá? E até as próximas videoaulas, beleza, pessoal? Até mais!